Hoje eu quero falar sobre o que é, pra mim, a melhor luta dos videogames. Ah, como assim dos videogames? Sim, de todos os videogames. E como você viu na thumb, eu tô falando do Gael, o último chefe de Dark Souls 3. Mas calma, primeiro de tudo, vamos falar um pouco sobre a história do Gael e como ele é apresentado pra gente no jogo. A primeira vez que a gente ouve falar do Gael é por essa menininha que tá supostamente pintando um mundo frio, gentil e que vai ser o lar de alguém. E essa menininha comenta que ela precisa de uma tinta muito específica, o pigmento da Dark Soul, e também que ela tá esperando o tio Gael. E se você é um cara que acompanha os diálogos do jogo e tenta entender a história enquanto tá jogando, diferente de mim, você se perguntou quem caralho é o tio Gael? E deve ter imaginado que ele seria um cara bonzinho, um cara que ia te ajudar, sei lá, ou que você ia ajudar. Avançando mais no jogo, supondo que você tá jogando a DLC cronologicamente, você vai batalhar com a freira e um malucão com um balde e desbloquear uma fogueira que te leva até o fim do mundo? A gente basicamente viaja pro futuro e logo no começo dessa área da DLC a gente tem essa velhinha que explica que a gente tá no fim da Era do Fogo, onde o mundo tá acabando e tudo vai se tornar uma coisa só. É como se fosse o Big Bang ao contrário, tá ligado? O jogo fica mais silencioso, os inimigos são estranhos, as estruturas estão totalmente bizarras e sem padrão nenhum. Você pode se jogar de uns penhascos sem tomar dano de queda, encontra o mob mais filha da puta desse jogo, cai de mais um penhasco, enfrenta dois demônios, muito pica por sinal, e é levado até uma cidade. Mas essa área parece muito mais preservada. Aqui parece que tá tudo bem. Quer dizer, tudo bem pros padrões de Dark Souls, se você quiser chamar essas porra aqui de bem. Você tromba um dragão gigante que tem vida pra cacete e até nessa mini luta faz uma das boss fights mais chatas do jogo inteiro e chega até a princesa desse lugar. Interagindo com ela, não fica muito claro o que rolou, mas você descobre que isso era tudo uma ilusão, ou você viajou no tempo. Só existem teorias a respeito do que realmente aconteceu aqui, mas você ainda tá no fim do mundo. Aquela cidade que você tinha visto era tudo uma ilusão. E, na verdade, agora parece muito pior do que estava antes. Você tá no fim do mundo. A Era do Fogo tá no seu limite e tá tudo convergindo pro fim exatamente onde você tá. Você sai dessa sala e começa a andar no fim do mundo, e a única coisa que tem aqui são ruínas e seres se arrastando, tentando fugir. Mas de quê? E aqui você encontra o tio Gael, muito diferente do que você poderia imaginar, literalmente devorando corpos e falando que precisa da sua alma, a Dark Soul. What still here? Hand it over, that thing, your dark soul. For my lady's painting. Gael passou todos esses anos aqui até o fim do mundo consumindo tudo que podia, todos os humanos, Hollows, tudo, para servir como um catalisador para Dark Soul. Quando a gente encontra ele, ele já tá totalmente corrompido. Ele possui a Dark Soul quase que completa e por conta disso, ele é o mais próximo do que a gente vê na série toda do poder dos 4 grandes lords lá no começo. Porque todas essas almas foram fragmentadas ao longo da história ou corrompidas, e a Dark Soul era uma dessas 4 almas. Mas enquanto essas almas e principalmente o Gwyn se sacrificaram para perpetuar o mundo à sua volta, como ele era, o Gael sacrificou tudo à sua volta para criar um novo mundo. E a última coisa que falta ele consumir
é você. Pra mim, o contexto dessa luta é uma das partes mais absurdas dela por conta de ser no fim do mundo e também por ser uma das pouquíssimas lutas em que você teoricamente não quer lutar. O seu personagem não tem uma razão ou intenção de lutar aqui. Você só tá se defendendo desse cara bizarro que quer a sua alma. E apesar de tudo, quando ele conversa com você, ele é até gentil. Também é como se ele nem quisesse realmente lutar com você ou te matar. Tem até uma frase famosa sobre essa luta que é: são dois ninguém no fim do mundo lutando por nada. Teoricamente o Gael tem um motivo pra lutar com a gente, mas como ele já possui a Dark Soul, ou pelo menos o suficiente pra aquela pintura, a gente tá lutando por nada. E bom, a luta começa e agora, saindo do modo contador de histórias, eu tenho que falar a real do motivo de eu achar essa luta a melhor de todas, que é... Eu nem vou falar nada, mano, só olha isso. O design e a arena é tudo muito foda, a música é muito foda e a coreografia da luta é tipo... Essa luta parece difícil pra caralho à primeira vista, mas impressionantemente ela é fácil. Eu passei de primeira na minha gameplay e eu conheço muita gente que passou pela mesma coisa. Pra mim o sentimento dessa luta é mágico porque ela é natural. Você só luta, você não tem que se preocupar tanto em decorar os padrões, você só reage a tudo que ele faz. Jogar contra o Gael com a câmera travada faz parecer que você tá jogando uma cutscene, mano. Ele se movimenta muito pela arena, fica em câmera lenta no meio do ar. O bagulho é simplesmente cinema. Os raios que caem do céu, os rastros de energia que o Gael deixa, essa explosão que sai 58 mil almas, tudo isso engrandece a luta, mas a verdade é que a chance de você tomar esses ataques são mínimas. Tudo nessa luta é tão caótico, só que... não é tão difícil, é como se isso tudo fosse natural pra você. Simplesmente absurdo, eu não tenho palavras pra descrever a sensação que é jogar essa luta. Pra mim, Dark Souls tinha que ter a porra de uma DLC, que nem a do Hollow Knight, que você só vai lá e batalha com o boss que você quiser, e eu já teria umas 15 horas só de lutar com o Gael aí. Derrotando ele, você consegue o pigmento pra menina terminar o quadro. E falando com ela, ela diz que vai terminar a pintura que vai ser um mundo frio, escuro e gentil. E diz que tá ansiosa para que o tio Gael volte para ver o resultado. Ela também te pergunta o seu nome para colocar o nome da pintura como o seu nome em homenagem. E, no meu caso, a pintura se chama simplesmente Ronaldo.